Olá, meu nome é William Giordani, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP e neste vídeo vou apresentar de forma simplificada um pouco do meu trabalho de tese, que tem como título Mapeamento de regiões genômicas e identificação de genes candidatos associados à resposta do feijoeiro comum ao nematóide de galhas, e que está sendo conduzido sob orientação da professora Maria Lúcia Carneiro Vieira e com colaboração do Dr. Alisson Fernando Chiorato, do Instituto Agronômico de Campinas. Bom, traduzindo esse monte de palavra difícil para um português um pouco mais simples, o meu trabalho poderia se chamar Estudo do DNA para identificar os genes que tornam as raízes do feijão resistentes a vermes. Quê? Feijão tem verme? Tenho que parar de comer feijão? Não é nada disso. Apesar de todos os cuidados que os agricultores tomam ao conduzir as lavouras de feijão, existem inúmeras pragas, doenças e vermes que atacam as plantas, mas que felizmente não afetam a gente. Mas então, por que isso é importante? Apesar de não causar nenhum problema para a nossa saúde, quando as raízes do feijão são atacadas por um verme microscópico chamado nematóide de galhas, elas podem sofrer sérias alterações que fazem com que a planta não consiga mais absorver água e nutrientes do solo e que, consequentemente, pare de produzir as deliciosas sementes que fazem parte do nosso almoço. No meu trabalho, eu tento entender como o DNA das plantas de feijão pode torná-las resistentes a este verme. Mas afinal de contas, o que é esse tal de DNA? DNA é o nome que se dá a uma molécula presente em todos os seres vivos, que carrega por meio de genes, que são pequenas partes dessa molécula, as informações que constituem cada planta, animal, micróbio ou pessoa. Assim como para a construção de uma casa, um mestre de obras é guiado por um projeto que determina como a casa deve ser feita, para formar os seres vivos, as células precisam de informações que as orientem. No caso do feijão, é o DNA por meio dos genes que determina quais serão as cores das sementes, como serão formadas as folhas e se as raízes serão resistentes aos vermes. No entanto, é importante ressaltar que, assim como na construção civil, onde existem obras com diferentes dificuldades de execução, algumas estruturas dos seres vivos podem exigir arquiteturas muito detalhadas e complexas. Para piorar a situação, muitas vezes, apesar de ter o projeto em mãos, os cientistas não entendem direito o que cada desenho significa. Resumindo então, a minha pesquisa tem o objetivo de avaliar as raízes de centenas de variedades de feijoeiro, de modo a identificar plantas que sejam naturalmente resistentes aos vermes. E em seguida analisar o DNA de todas essas variedades, de modo a descobrir quais são os genes que tornam essas variedades resistentes. Conhecendo esses genes, os melhoristas de plantas conseguirão ser muito mais precisos e específicos para desenvolver novas plantas resistentes e gerar variedades mais vigorosas que contribuirão para que o agricultor produza mais, para que sejam utilizados menos agrotóxicos nas lavouras e para que o feijão chegue mais barato no supermercado.